A história da Terra Prometida é uma das mais marcantes na Bíblia, representando a jornada do povo de Israel em busca de uma terra onde pudessem viver em paz e prosperidade, sob a direção de Deus. Essa promessa foi dada a Abraão, o patriarca da fé, e acompanhou todo o percurso do povo de Israel, desde a sua origem até o momento em que finalmente tomaram posse dessa terra após uma longa jornada de dificuldades, testes e vitórias. A jornada rumo à Terra Prometida é um exemplo claro de perseverança, fé e confiança no plano divino, mesmo quando os obstáculos pareciam intransponíveis. A história começa com a promessa de Deus a Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair de sua terra natal, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele mostraria. Embora Abraão não soubesse exatamente para onde estava indo, ele confiou em Deus e obedeceu. Essa confiança de Abraão em seguir a direção de Deus sem questionamentos é um exemplo para todos nós. Deus lhe promete que fará dele uma grande nação, e que essa terra seria dada à sua descendência. Ao longo de sua vida, Abraão enfrentou muitos desafios, mas a promessa de Deus nunca mudou. Ele e sua esposa Sara passaram por momentos de grande dificuldade, incluindo a demora na promessa de ter um filho. Mas Deus foi fiel à sua palavra. Isaque, o filho da promessa, nasceu. A promessa de uma terra para os descendentes de Abraão, portanto, começou a se concretizar a partir desse momento. Mas ainda faltava muito para que a nação de Israel tomasse posse de sua herança. Após a morte de Abraão, a promessa de Deus foi transmitida para seu filho Isaque e depois para Jacó, seu neto, que mais tarde seria chamado de Israel. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Porém, ao longo dos anos, os israelitas caíram em desobediência e foram escravizados no Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos. Durante esse tempo, Deus não os abandonou. E quando o momento certo chegou, ele levantou Moisés para libertá-los da opressão egípcia e conduzi-los de volta, terra prometida. A saída do Egito, conhecida como o Êxodo, é um dos eventos mais significativos da história do povo de Israel. Deus enviou pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas, e finalmente, após a morte dos primogênitos egípcios, o faraó permitiu que o povo de Israel saísse. Contudo, a jornada até a Terra Prometida estava longe de ser fácil. Ao sair do Egito, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho de maneira milagrosa, mas logo se depararam com dificuldades no deserto, onde passaram por 40 anos de peregrinação. Esses 40 anos no deserto foram um período de prova e preparação para o povo de Israel. O deserto representava tanto uma bênção quanto um teste. Apesar da provisão de Deus, que enviava maná do céu para alimentá-los, o povo frequentemente reclamava e duvidava da fidelidade de Deus. O deserto foi um lugar de purificação, onde o povo teve que aprender a confiar em Deus e depender de sua graça. No entanto, a fé do povo oscilava, e muitas vezes, em vez de confiar em Deus, eles cediam à murmuração e ao desânimo. A travessia do deserto, portanto, se tornou um período de preparação espiritual para a conquista da Terra Prometida. Deus, por meio de Moisés, deu ao povo de Israel as leis e os mandamentos que deveriam seguir, incluindo os 10 mandamentos, que serviam como base para sua relação com Deus e com os outros. Mas, apesar de todas as instruções divinas, o povo de Israel não foi perfeito em sua obediência. Muitos caíram em idolatria, e Deus os disciplinou, permitindo que eles passassem por dificuldades como forma de purificação. Apesar disso, a promessa da Terra Prometida nunca foi revogada. Após 40 anos de peregrinação, Moisés, que havia liderado o povo com coragem e determinação, morreu sem entrar na Terra Prometida. Antes de sua morte, Moisés deu instruções a Josué, um dos seus líderes mais confiáveis, para que fosse o próximo a conduzir os israelitas na conquista da terra. Josué, que havia sido um dos 12 espias enviados para investigar a terra de Canaã, anos antes, foi escolhido por Deus para liderar a nação. Josué era um homem de grande fé e coragem, e sob sua liderança, os israelitas se prepararam para conquistar a terra prometida por Deus a Abraão. Quando Josué assumiu a liderança, ele sabia que a missão seria desafiadora. A terra prometida estava cheia de povos fortes e bem estabelecidos, como os cananeus, hititas, amoreus e outros. Esses povos tinham suas próprias fortalezas e exércitos, e parecia que os israelitas seriam minoria e indefesos em comparação. Mas Deus, mais uma vez, assegurou a Josué que ele estaria com ele, assim como estivera com Moisés. Deus disse a Josué: "Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar." A primeira grande batalha em direção à conquista da Terra Prometida aconteceu em Jericó,
uma cidade fortificada. Deus deu a Josué instruções específicas sobre como conquistar a cidade. O povo deveria marchar ao redor de Jericó durante 7 dias, e no 7º dia, as muralhas da cidade cairiam. Josué obedeceu às instruções de Deus, e as muralhas de Jericó realmente caíram. A vitória em Jericó foi um sinal claro de que Deus estava lutando ao lado dos israelitas, e que a terra prometida seria dada a eles conforme promete. Após a conquista de Jericó, o povo de Israel continuou a lutar contra várias outras cidades e nações, com Deus lhes concedendo vitórias à medida que seguiam sua orientação. A terra prometida foi gradualmente sendo dividida entre as 12 tribos de Israel, com cada tribo recebendo uma porção de terra. No entanto, a terra ainda não estava completamente conquistada, e muitos dos povos originais da terra continuaram a viver ali. Josué e os líderes de Israel continuaram a lutar para garantir que a terra fosse totalmente tomada e que as promessas de Deus fossem cumpridas. A história da terra prometida é uma história de fé e perseverança, mas também de obediência e confiança em Deus. O povo de Israel teve que aprender a confiar plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. A jornada de 40 anos no deserto e a conquista da terra prometida nos ensina que, mesmo em meio a desafios, Deus é fiel e cumpre suas promessas. Ele é o Deus que nos guia, nos fortalece e nos capacita a superar os obstáculos que encontramos ao longo de nossa jornada. A terra prometida não era apenas uma terra física, mas também um símbolo da vida abundante e da paz que Deus deseja para todos aqueles que o seguem e confiam em suas promessas. Em Cristo, temos a promessa de uma terra prometida eterna, onde viveremos em paz e harmonia com Deus para sempre. A jornada do povo de Israel em direção à terra prometida é um reflexo da jornada espiritual que cada um de nós deve fazer, confiando em Deus, obedecendo a sua palavra e perseverando na fé até alcançarmos a vitória final em Cristo. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.